Historicamente, as ferrovias europeias se desenvolveram de forma isolada umas das outras, resultando em diferenças na bitola dos trilhos, padrões de eletrificação, protocolos de segurança, sinalização e sistemas de proteção de trens, todos adaptados às necessidades e normas nacionais. Hoje, estamos focando em uma iniciativa voltada para unificar os sistemas de proteção automática de trens, ou sistemas ATP, que são projetados para garantir a segurança, prevenindo excesso de velocidade e violações de sinais não autorizadas. A falta de compatibilidade entre os sistemas nacionais de ATP tem sido um obstáculo persistente para as operações ferroviárias transfronteiriças. As locomotivas frequentemente precisavam ser equipadas com vários sistemas de ATP apenas para operar em diferentes países. Mesmo hoje, mais de 30 sistemas diferentes de ATP estão em uso em toda a Europa e, em alguns casos, um único país ainda opera vários sistemas. Essa abordagem fragmentada tornou o transporte ferroviário menos competitivo, especialmente quando comparado a caminhões e aviões, que enfrentam muito menos barreiras operacionais. A crescente necessidade de uma rede ferroviária unificada levou a União Europeia a introduzir o conceito de interoperabilidade. Interoperabilidade refere-se à capacidade de diferentes sistemas funcionarem juntos de forma harmoniosa, um elemento que estava notavelmente ausente nos sistemas ferroviários fragmentados da Europa. Vamos explicar isso com um exemplo. Se você quisesse viajar de trem de Varsóvia a Madrid, sua jornada cruzaria Polônia, Alemanha, França e Espanha, e seu trem precisaria operar nos trilhos. Movido por sistemas de 3 kV CC, 15 kV CA e 25 kV CA, equipado com cerca de 7 sistemas ATP diferentes e até mesmo capaz de acomodar 2 bitolas de trilho distintas. Para resolver isso, a União Europeia iniciou esforços para padronizar os sistemas ferroviários entre os Estados-membros, visando a adoção gradual de padrões uniformes em vários subsistemas, incluindo operações, regulamentações, material rodante e infraestrutura. Esses padrões são codificados nas chamadas especificações técnicas de interoperabilidade. O objetivo final era garantir que, em algum momento no futuro, todos os Estados-membros alcançassem um alto nível de interoperabilidade, permitindo operações ferroviárias sem interrupções através das fronteiras. A remoção de barreiras técnicas e operacionais nos sistemas ATP começou no final da década de 1980. Após uma decisão dos ministros dos transportes europeus, em dezembro de 1989, a União Europeia lançou um projeto para analisar questões relacionadas à sinalização e ao controle de trens. No final de 1990, o Instituto Europeu de Pesquisa Ferroviária iniciou esforços para desenvolver um sistema ATP comum e interoperável que pudesse ser implementado em todos os países europeus. Esses esforços marcaram o início do que hoje é conhecido como Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário. Para impulsionar essa iniciativa, a União Europeia criou o grupo ERTMS, inicialmente composto por especialistas ferroviários das companhias estatais de ferrovia da Alemanha, Itália e França. Com o tempo, outras companhias ferroviárias europeias se juntaram ao grupo, que tinha a tarefa de definir a especificação técnica de interoperabilidade para essa parte do sistema ferroviário, denominada Subsistema de Controle, Comando e Sinalização. Paralelamente aos esforços do grupo ERTMS, os principais fabricantes europeus de sinalização formaram um consórcio no verão de 1998, conhecido como União da Indústria de Sinalização. Esse consórcio, que incluía Alcatel, Alstom e Saldo Signal, Bombardier, Invincis Rail e Siemens, foi encarregado de finalizar a especificação técnica para o projeto ERTMS. Isso permitirá a produção do sistema, que poderá substituir os diversos e fragmentados sistemas legados em toda a Europa. Para entender o ERTMS como um sistema, é essencial se familiarizar com 4 termos-chave: seus princípios, componentes, níveis e bases.
No seu núcleo, o ERTMS opera com um princípio fundamental conhecido como autorização de movimento. Isso representa a permissão para um trem seguir em uma velocidade máxima especificada até um ponto final definido, chamado de fim da autorização de movimento. Historicamente, a autorização de movimento era transmitida por meio de sinais manuais de agentes ao lado da via e depois evoluiu para sinais mecânicos e luminosos colocados ao longo dos trilhos. No entanto, com o surgimento dos trens de alta velocidade, onde observar sinais laterais se tornou impraticável, a sinalização na cabine foi introduzida como solução. O RTMS segue o mesmo princípio dos sistemas ATP tradicionais. Seu objetivo principal é transmitir a autorização de movimento da via para o trem. Isso permite que duas funções críticas sejam realizadas. Primeiro, a autorização de movimento é exibida ao maquinista em uma tela na cabine, garantindo que o trem opere com base em informações em tempo real. Em segundo lugar, o sistema de bordo supervisiona o movimento do trem de acordo com a autorização de movimento e as características específicas do trem, aumentando tanto a segurança quanto a eficiência. A dupla funcionalidade do RTMS exige que o sistema seja instalado tanto nos trilhos, conhecido como versão de via, quanto nas locomotivas, chamada de versão de bordo. O subsistema de via é composto por todos os elementos necessários para gerar a autorização de movimento e transmiti-la ao subsistema de bordo. O subsistema de bordo contém os componentes necessários para processar e agir com base nas informações recebidas da via. Essas funções incluem exibir a autorização de movimento ao maquinista em uma tela dedicada, aplicar automaticamente o freio de emergência em casos de excesso de velocidade e acionar o freio se o trem ultrapassar o final da autorização de movimento. Além disso, o sistema de bordo determina a posição do trem no plano de via, fornecendo dados críticos para uma operação segura. O RMS é composto por dois componentes principais, ETCS e GSMR. O Sistema Europeu de Controle de Trens, ou ETCS, é o componente ATP do ERTMS, garantindo que os trens não excedam velocidades e distâncias seguras. O ETCS monitora continuamente os movimentos dos trens e fornece informações relevantes ao maquinista. Complementando isso, o Sistema Global de Comunicações Móveis Ferroviárias, ou GSMR, é um sistema de comunicação por rádio dedicado usado tanto para transmissão de voz quanto de dados. O GSMR desempenha um papel indispensável no ERTMS, permitindo a troca confiável de dados entre os sistemas de via e os sistemas embarcados. Atualmente, existem 4 níveis de ERTMS: nível 0, nível NTC, nível 1 e nível 2. Esses níveis representam as várias formas de aplicação do ERTMS, definindo as relações operacionais entre a via e o trem. As diferenças entre os níveis estão relacionadas ao tipo de equipamento de via utilizado, a forma como as informações da via são transmitidas para os sistemas de bordo e a maneira como as funções são distribuídas entre os equipamentos de via e de bordo. Esses níveis oferecem flexibilidade, permitindo que as administrações ferroviárias escolham a configuração de ERTMS mais adequada com base em suas estratégias, infraestrutura existente e desempenho necessário. ERTMS. O nível 1 é um sistema de sobreposição projetado para aprimorar as linhas ferroviárias convencionais existentes. Equipado com sinais laterais e sistemas de detecção de trens, oferece uma maneira econômica de melhorar a segurança e a interoperabilidade sem substituir a infraestrutura existente. A comunicação entre a via e o trem é gerenciada por eurobalizas colocadas ao longo da linha, próximas aos sinais e conectadas ao centro de controle do trem. As eurobalizas transmitem informações de autorização de movimento para o trem, permitindo que o equipamento de bordo do etc. calcule a velocidade máxima permitida e os pontos de frenagem com base nas características do trem e nos dados da via.
Essas informações são exibidas ao maquinista em uma tela na cabine, enquanto o sistema supervisiona continuamente a velocidade do trem e aciona os freios automaticamente se ela ultrapassar os limites de segurança para evitar possíveis riscos. O ERTMS. Nível 2 é um sistema de sinalização baseado em rádio que elimina a necessidade de sinais ao longo da via, exibindo informações de sinalização e autorização de movimento diretamente na cabine. A autorização de movimento é transmitida de um centro de blocos por rádio para a unidade de bordo via GSM-R, enquanto a detecção do trem e a supervisão de integridade permanecem ao lado da via. O computador de bordo processa continuamente dados de balizas passivas e do centro de blocos por rádio para determinar a posição do trem e a velocidade máxima permitida. Esses dados em tempo real informam o maquinista sobre a rota à frente, incluindo informações específicas da linha e o status dos sinais, permitindo que o trem opere em velocidades ideais enquanto mantém distâncias seguras de frenagem. Embora ofereça os mesmos benefícios de segurança do nível 1, o nível 2 pode reduzir os custos de capital e manutenção. Como os sinais ao lado da via se tornam opcionais, a detecção do trem e as verificações de integridade podem ser feitas por equipamentos ao longo da via ou integradas ao sistema. O nível 2 também aumenta a capacidade da linha ao permitir velocidades operacionais mais altas e intervalos menores entre os trens, melhorando a eficiência da operação ferroviária. O ERTMS nível 3, anteriormente caracterizado por recursos como operações de bloco móvel e garantia de integridade do trem, foi incorporado ao nível 2 nas mais recentes especificações técnicas de interoperabilidade, publicadas em 2023. Como resultado, o nível 3 não é mais uma categoria separada, mas suas funcionalidades estão integradas ao framework do nível 2. Além dos níveis 1 e 2, existem outros dois níveis definidos. O nível 0 refere-se a trens equipados com ETCS, operando em trilhos que não possuem equipamentos de via. Os trens dependem dos sinais existentes ou dos sistemas já instalados, e o ERTMS não os controla. O nível NTC, abreviação de Controle Nacional de Trens, aplica-se a trens equipados com ETCS que circulam em trilhos que utilizam sistemas legados nacionais. O componente de bordo do ETCS em nível NTC serve como uma interface entre o maquinista e o Sistema Nacional de Proteção de Trens, garantindo que ele possa seguir as regras locais com segurança. Para entender as linhas de base do ERTMS, é importante reconhecer que elas representam versões ou lançamentos específicos das especificações de requisitos do sistema ERTMS. Em essência, existem 4 linhas de base, cada uma abordando lacunas ou limitações da anterior, enquanto expande funcionalidades e melhora o sistema como um todo. Dentro de cada linha de base, podem existir várias versões das especificações. Mas, para manter este vídeo direto ao ponto, vamos focar nos principais marcos do desenvolvimento deles. A primeira especificação, conhecida como Linha de Base 1, foi finalizada pela União da Indústria de Sinalização em julho de 1998 e publicada em 1999. Embora tenha representado um passo importante para harmonizar o controle de trens em toda a Europa, a linha de base 1 não tinha a maturidade necessária para uma implantação em larga escala e serviu principalmente como base para as iterações seguintes. A partir dessa base, a linha de base 2 trouxe avanços significativos para atender a requisitos ampliados, como bloco de rádio, transferência central e informações detalhadas do perfil da via. Esses aprimoramentos aproximaram o sistema do uso prático. Em 2002, a Comissão Europeia tornou obrigatória a linha de base 2 para trens de alta velocidade, estendendo a exigência para ferrovias convencionais em 2004, sinalizando que ela estava pronta para adoção em larga escala. No entanto, apesar dos avanços, a linha de base 2 enfrentou desafios de interoperabilidade. Muitos de seus elementos opcionais limitavam a compatibilidade entre as redes, tornando necessárias revisões adicionais. Isso culminou na especificação
SRS 2.30 em 2007, que foi depurada e finalizada como SRS 230D em 2008. Isso se tornou a versão definitiva da linha de base 2. No entanto, solicitações de funcionalidades não resolvidas e a necessidade de um processo de implantação mais estável levaram ao desenvolvimento paralelo da linha de base 3, que tinha como objetivo suprir essas lacunas, enquanto oferecia uma funcionalidade mais ampla e flexível. À medida que a linha de base 3 evoluía, ficou claro que países como Alemanha e França, que já operavam sistemas avançados de proteção de trens, viam benefícios limitados em adotar o ETCS em sua forma padrão. Para tornar o ETCS mais atraente e econômico, novos conceitos, como a supervisão limitada, foram introduzidos, ao contrário da supervisão total do nível 1 do ETCS, que exige supervisão em cada sinal. A supervisão limitada inclui apenas sinais selecionados, permitindo que os gestores de infraestrutura instalem equipamentos em pontos-chave onde as melhorias de funcionalidade justificam o custo. Neste modo, a sinalização na cabine não é fornecida para todos os sinais, exigindo que os maquinistas dependam dos sinais ao lado da via para trechos não supervisionados. Embora isso resulte em níveis de segurança mais baixos em comparação com a supervisão total, oferece uma solução mais adaptável e econômica para países com sistemas já estabelecidos que não exigem uma reformulação completa. A linha de base 3 foi formalmente adotada em 2012 e atualizações subsequentes, como a SRS 3.40 em 2015, aprimoraram ainda mais suas capacidades. Uma das características de destaque da linha de base 3 era sua compatibilidade retroativa, permitindo que trens equipados com essa versão operassem em trilhos projetados para a linha de base 2. Isso garantiu uma transição mais suave para os operadores e gestores de infraestrutura, além de reduzir a necessidade de atualizações imediatas em todo o sistema. A evolução do ERTMS continuou com a introdução da linha de base 4, publicada em setembro de 2023. Essa última versão incorpora compatibilidade com tecnologias avançadas, incluindo a operação automática de trens e o futuro sistema de comunicação móvel ferroviária, que é baseado em redes 5G. Como você pode ver, os países puderam escolher diferentes níveis do ERTMS, combinados com várias linhas de base quando associados aos cronogramas de implementação escalonados entre os diferentes países. Ao longo dos últimos 20 anos, isso complicou significativamente tanto o desenvolvimento quanto a implantação do sistema. Apesar de requisitos que definem quais sistemas implementar em certos corredores europeus, essas medidas não impediram a fragmentação da estrutura do ERTMS, especialmente considerando o número limitado de fornecedores do ERTMS. Na última década, a consolidação da indústria deixou apenas alguns players dominantes, como Siemens, Alstom, Hitachi, AGD, Praja e Thales, que controlam o mercado. Isso criou um efeito de dependência de fornecedor, onde os gestores de infraestrutura e operadores ficam presos a fornecedores específicos devido à natureza proprietária de suas soluções. Além disso, em vez de evoluir como um sistema padronizado, o ERTMS se tornou uma coleção de adaptações específicas de cada empresa. Embora esses sistemas sejam teoricamente interoperáveis, na prática, eles frequentemente exigem uma personalização significativa para alcançar a compatibilidade e o nível de segurança necessário. Para mitigar alguns desses desafios, a União Europeia introduziu o processo de aprovação do subsistema de via em 2019. Esse processo exige que os gestores de infraestrutura submetam licitações para componentes de via à Agência da União Europeia para os caminhos de ferro para pré-aprovação, garantindo a conformidade com as especificações técnicas para interoperabilidade. Embora essa iniciativa busque padronizar as implementações e melhorar a interoperabilidade, ela também introduziu complexidade administrativa adicional para os gestores de infraestrutura. Então, o que inicialmente foi idealizado como um sistema unificado e totalmente interoperável, na prática se tornou fragmentado,
afastando-se do seu propósito original de criar um sistema ferroviário europeu único e compatível. Por outro lado, a implementação do ERTMS traz custos substanciais que pesam bastante tanto para os gestores de infraestrutura quanto para os operadores ferroviários. Os gestores de infraestrutura arcam com uma parte significativa desses custos, pois são responsáveis por instalar o ERTMS em suas redes enquanto mantêm simultaneamente os sistemas nacionais existentes. Durante o período de transição, os custos de instalação ao longo da via variam entre 100 mil € e 350 mil € por quilômetro. Isso inclui não apenas a instalação dos equipamentos, mas também a realização de estudos de compatibilidade e a implementação de adaptações operacionais para integrar o novo sistema à infraestrutura legada. Para os operadores ferroviários, o ônus financeiro de implementar esse sistema é igualmente significativo. Os operadores devem ou adaptar as locomotivas existentes com equipamentos de bordo ou investir em novos veículos que já sejam compatíveis com o ETCS. Equipar uma nova locomotiva custa aproximadamente 300 mil €, enquanto a adaptação de locomotivas existentes varia de 75 mil € a 550 mil €, dependendo do estado da locomotiva e da extensão das modificações necessárias. A atualização para versões mais recentes aumenta ainda mais essas despesas. Por exemplo, a atualização para a Baseline 230D pode custar entre 420 mil e 970 mil € por locomotiva, enquanto a atualização para a Baseline 330D normalmente custa cerca de 270 mil € por locomotiva. No entanto, é importante observar que os fornecedores de ERTMS não são apenas empresas europeias, mas sim players globais que atuam em todo o mundo. Diante dos diversos benefícios que esse sistema oferece, ele rapidamente ganhou força em todo o mundo e, por isso, está implantado em países como Turquia, Arábia Saudita, Austrália, Argélia e muitos outros países fora da Europa. Como ilustrado no diagrama na tela, até 2023, aproximadamente 104 mil quilômetros de linhas ferroviárias e mais de 26 mil veículos já estavam equipados com equipamentos ETCS. Enquanto a Europa continua dominando em ambos os segmentos, a presença crescente do sistema em outros continentes demonstra claramente seu surgimento como um padrão global. Dentro da Europa, a Bélgica lidera o caminho com a implantação do ETCS, seguida de perto pela França e pela Espanha. No entanto, a posição da Alemanha é um tanto surpreendente, com apenas 1.752 quilômetros equipados, apesar de a Siemens ser uma fornecedora nacional. Isso pode refletir uma estratégia cautelosa. Semelhante à Áustria e aos Países Baixos, onde os países parecem estar adotando uma abordagem de esperar para ver, observando uma adoção mais ampla em toda a Europa antes de se comprometerem com a implementação total em todo o sistema. Vale ressaltar que a China não está incluída aqui, pois ela reestruturou o ETCS e desenvolveu seu próprio sistema de controle de trens da China, que agora está amplamente implantado em todo o país. Da mesma forma, a Coreia do Sul desenvolveu o sistema de controle de trens coreano, que substitui o GSM-R pela comunicação LTE 4G, oferecendo um avanço tecnológico. Já abordamos essas inovações em um dos nossos vídeos anteriores, onde discutimos os avanços de ponta na sinalização ferroviária. Estamos plenamente cientes de que este vídeo apenas arranhou a superfície da história por trás do sistema europeu de gerenciamento de tráfego ferroviário. Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários sobre como a continuação deste tema deve ser e quais aspectos você gostaria que abordássemos a seguir. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro do Railways Explained no Patreon, explorar as opções de associação do YouTube ou fazer uma doação simbólica pelo PayPal. Seu apoio nos ajuda a continuar criando vídeos aprofundados sobre o fascinante mundo das ferrovias que todos nós amamos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.